Bom dia, tudo bem? Bom dia, professora. Minha filha, acho que só tem você, hein? A senhora deve ter andado já. Só tem você. É, Eu não lembro, Letícia, eu vou perguntar várias vezes porque não tem como eu lembrar. Você tem livro? Tenho sim. Ah, então tá. Então você tenta acompanhar, por favor, porque fica mais fácil, né, para você entender o que eu estou falando, na página 555, porque eu tenho que dar continuidade, né, mesmo sendo prova. Página 555 são os impactos ambientais a partir daí, né, obviamente. Então, o que eu for falando, você vai tentando achar aí na página e, e marcando, né, as coisas mais importantes. De acordo com, Pode ir. tá, de acordo com o que você for passando, você vai marcando. Deixa eu ver aqui que a Ana Carla também está entrando. Porque não é na hora, não, menino. Você clica e não é na hora. Bom dia, Ana, tudo bem? Então, peraí, estou meio enrolada aqui com as folhas. Bom, vamos lá. O que são os impactos ambientais, né? Impactos ambientais é principalmente poluição, contaminação, desmatamento, erosão, né? É alguma coisa que impacta, que destrói, desequilibra o meio ambiente. Então, é algo positivo, digamos assim, né? Então, o que eu posso falar? Bom dia, Edson, tudo bem? Eu vou entrando aqui. Eu não sei quem tem. Tem gente que não Bom tem. dia, professora. Oi, meu querido. Tem gente que não tem microfone, aí às vezes manda chat aqui, mas tô de olho. Então, Edson, eu estou na página 555, tá? Para quem tem o livro Impactos Ambientais. Como eu falei semana passada, o livro tem 12 módulos. Geralmente os livros de vocês, pelo menos da minha matéria, são assim. Então, para o teste é metade, para a prova é a outra metade. Então, a matéria de hoje, tá, é a primeira matéria para a prova. Então, dali para frente vai ser a matéria da prova. Essa matéria de hoje não cai nesse teste. Aliás, vocês já fizeram o teste terça-feira, não foi isso? Já fizemos, já. Isso, então tá bom. É porque o segundo ano que eu dei aula terça-feira não fez, vai fazer amanhã. Então eu pensei que vocês é que fossem fazer amanhã, eu confundi. Enfim, então essa matéria pode já marcar aí que daqui para frente é só a matéria da prova. Voltando, o que são impactos ambientais? Né? Eu falei, é sempre algo negativo, né, para a natureza e para o homem também, que nós interagimos com o meio ambiente, né? Então, impactos ambientais, se você tiver que dar o significado, né, elas são alterações significativas no equilíbrio dos ecossistemas e na conservação da biodiversidade, né? Esses impactos podem ser causados por ações antrópicas, como consumo intensivo, que é o nosso caso, né, de combustíveis fósseis, gasolina, que é o petróleo, né? Basicamente, carvão, mineral, tudo isso é combustível fóssil. Então, a gente usa isso demasiadamente, né? O desmatamento também, né, provoca esses impactos ambientais, queimadas, mineração intensiva, uso de agrotóxicos, industrialização, falta, por incrível que pareça, tá? Falta de saneamento básico, porque apesar da maioria das pessoas, vamos falar a nível Brasil, né? Somos urbanos, a maioria ou quase todas as capitais somos urbanas. Porém, tem estados que existe assim um centro comercial
muito pequeno e a área rural é muito maior. Então, nem todo o Brasil é urbano, tá? Temos partes aí e não é nem só rural não, tá? Só para corrigir, porque, por exemplo, você não precisa ir muito longe. Duque de Caxias, tá? É o município mais perto aqui da gente, que a maior parte de Caxias, eu estou falando isso por conhecimento próprio de estudo, tá? Na época que eu fiz educação ambiental, né? Uma pós-graduação em educação ambiental, apesar de ser lá na Tijuca, eu fiz um trabalho para apresentar, né, sobre impactos ambientais. O curso era de educação ambiental, então tudo que a gente fazia era em relação a isso. Aí eu lembro que eu fiz um trabalho de campo, que a gente chama, que é um trabalho prático, né, que em Duque de Caxias, né, tinham alguns municípios e outros bairros para a gente estudar. Eu escolhi Duque de Caxias até porque é perto daqui da minha casa. Então, e eu já tinha um conhecimento porque eu comecei a fazer biologia na Unigran Rio, né, na época que ainda era AF. Então eu fiz uma certa amizade, eu tenho amigos lá que moram em Caxias também antes de entrar na faculdade. Então eu conhecia um pouco aquilo ali, mas mesmo sendo a parte que eu conhecia de área nobre, né, que é a parte da 25 de agosto e tal, eu frequentava aquilo ali, eu também acabava que você conhecia outras pessoas por intermédio, né, de outras, e aquilo é uma rede, né, extensiva, e você acaba frequentando outras áreas que não são áreas tão boas, digamos assim, né? Caxias é um município muito pobre, a maior parte dele é muito pobre. E eu tinha essa informação não por frequentar na época, antes de fazer esse trabalho da faculdade. Mas depois que você faz o trabalho, você fica impressionada. Porque quando você fala assim, porque o tal lugar, você lê em livros, né? Porque não tem saneamento básico, você fica na tua cabeça, eu sei que eu também era assim, né? Na sua cabeça você imagina que a falta esgoto a céu aberto, não tem água encanada, isso tudo em lugar lá pobrezinho do Nordeste, né? Nunca acha que é aqui. Gente, é aqui mesmo. E eu conheço Belford Roxo também, né? É outro lugar, mas aí é mais distante daqui. Eu citei Caxias porque eu fiz um trabalho. E assim, não sei se vocês conhecem realmente Caxias, mas a maior parte de Caxias é muito pobre. Tem sim esgoto a céu aberto, tá? Porque é muita comunidade, muito rua sem asfalto, tá? Onde não chega, não tem nem luz. Isso é uma coisa que a gente pensa que está muito distante da gente. Por quê? Porque é um município tão pertinho da gente, né? Em menos de 10 minutos de carro você está em Caxias, tá? Então, assim, tão pertinho, mas a discrepância é tão grande que assusta, né? Então, quando o esgoto ele corre a céu aberto, ele está destruindo o solo. Então, como é que aquele solo que recebe esgoto o tempo inteiro ele vai ser um solo rico, produtivo, que você vai poder plantar alguma coisa, entendeu? Então você ali, aquela área que é extensa, tá? Em vários locais. Eu tinha um acesso ao mapa, né? Da parte toda geográfica de Caxias. Então, a área verde que tem em Caxias é quase nenhuma. E isso é uma forma de destruição. Isso impacta o ambiente negativamente, obviamente. Por isso que eu falei, impacto ambiental, e isso é uma matéria, gente, eu vou te ser sincero, que cai muito em prova. Vocês estão no terceiro ano, independente dessa pandemia, das paradas atrasarem um pouco, não sei se todo mundo vai fazer o Enem, mas em algum momento vocês vão ter que fazer algum vestibular para alguma faculdade. Porque se a vida está difícil tendo faculdade, sem faculdade vai dar uma piorada, tá? Então vocês têm que botar na cabeça, eu tenho dúvida, cara, vai por mim. Faça um teste vocacional, tem teste vocacional de graça, escolha uma faculdade que lhe dê emprego. Você foca nisso. Isso cai muito em prova de concurso, tá?
Porque o nego fala, porque ecologia é tudo paz e amor. Não, não é assim, não. Você tem que entender, né, o que você está estudando. E isso é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente não percebe. Você está pensando que quem mora nesses locais que eu estou falando percebe? Não. E eu vou te falar, eu tenho aluno que mora nesses lugares assim, tanto não é nem Caxias, mas em Belfor Roxo, que eles têm celular melhores do que o meu. Aliás, qualquer um tem um celular melhor que o meu, né? Eu não sou parâmetro para isso, até porque eu não ligo. Mas assim, tem telefone novo, mas às vezes aí pisa no esgoto, não tem que tomar banho de balde, porque não passa, não tem encanamento, não tem nada, não tem nem luz dependendo do lugar. Então, assim, impacto ambiental, que é essa matéria de hoje, ele geralmente soa negativo. Tá? Eu estou falando isso porque eu estou me lembrando de algumas questões de concurso, do qual tem tudo múltipla escolha, né? Aí você tem que ler com calma as alternativas, porque é somente uma certa entre 5, né? Então tem sempre um detalhezinho ou outro. Aí tem algumas afirmativas que falam de impactos ambientais como se soasse positivo. Esqueçam, tá? Foquem nisso que eu estou falando. Sempre soa de forma negativa, porque você impactar algo é você desequilibrar esse algo. Então, desequilíbrio não é algo positivo. Então, na hora de uma múltipla escolha, vocês leiam as alternativas e eliminem aquelas que soarem de forma positiva, tá? Então, voltando. O desmatamento, queimadas, mineração intensiva, tá vendo? Tudo isso é negativo. Uso de agrotóxicos, né? Porque o que acontece? As pragas existem nas plantações, né? Os insetos que destroem as plantações. E o que acontece? Existem produtos que não agridem o solo, não intoxicam o que eu queria falar, não. Não é também destruir, porque o problema do agrotóxico é que aquilo não destrói a plantação, porém é tóxico para a gente, que a gente se alimenta daquilo que está sendo plantado. Então, os agrotóxicos mais comuns e usuais são aqueles mais baratos. E o que acontece? Esses mais baratos são os que podem até induzir ao início de câncer para quem já tem tendência, quem costuma comer verduras e legumes, que você não sabe qual é a procedência, qual é o tipo de agrotóxico que é usado ali, né? Então, o agrotóxico é algo negativo. Tá? Existem produtos que matam pragas e que não acabam destruindo a nossa saúde, que a gente se alimenta daquilo. Porém, isso é mais custoso, né? Então, usa-se normalmente o que é mais barato e, consequentemente, o que faz mais mal para a gente. Tá? A industrialização, porque joga aquela fumaça das máquinas e aquilo é poluente, né? Falta de saneamento básico, que eu já tinha falado para vocês, ou derramamento de petróleo, entre outras. Derramamento de petróleo, vocês sabem disso, que vira e mexe, derrama na Baía de Guanabara e outras partes do Brasil aí, como tem derramamento de óleo, porque tem a parte toda de transporte por mar, né? E parte da Petrobras, tudo isso existe, todo um controle existe, mas não existe, né? Tem os famosos erros que eu também não sei por que acontece, porque tem pessoas treinadas e que são pagas para tomar conta para isso não acontecer. Mas se acontece, é porque, para mim, há um excesso de uso, né? Ou um uso indevido de determinadas máquinas ali, ou perfurações em excesso, porque falta de treinamento não é. E manutenção dos barcos, dos navios, né? Então tem que ter uma explicação e isso impacta porque milhares de peixes morrem e tantos outros ficam contaminados e a gente se alimenta disso, né? Então é um impacto ambiental, porque aquilo ali, o mar é o ambiente deles. Se você derrama óleo, água e óleo não se misturam, né? Você impossibilita
a fotossíntese, você impossibilita a troca gasosa, né, do oxigênio e do gás carbônico. A luz solar não entra, porque o óleo, a camada de óleo fica por cima. Então já viu, né? Não entra oxigênio, o peixe não respira, não tem troca de nada, eles morrem. Então várias espécies morrem, várias são extintas, ninguém nem fica sabendo, ninguém fala nada. Isso é um impacto ambiental, porque o mar é um ambiente para toda a parte dos seres vivos que habitam o mar, né? Bom, vamos falar de cada um desses causadores desse impacto ambiental, tá? A poluição. A poluição é a introdução de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio. Tudo vai ser negativo, né? O que causa danos à saúde dos seres vivos e aos ecossistemas também, obviamente. Poluentes, então tem que ter cuidado. A poluição é o que eu falei. Poluente é o que provoca a poluição, né? Poluentes são os agentes causadores de poluição. Eles podem ser de natureza química, né, genética, ou sob forma de energia, como nos casos de luz, calor ou radiação. Tudo isso gera energia, né, e tem gasto de energia. Contaminação é a presença no ambiente de organismos patogênicos ou substâncias em concentrações que provocam doenças ou acumulam-se nos seres vivos, como acontece com a contaminação industrial. Tá? Isso aí são definições que eu estou dando, que é a melhor forma que vocês têm de aprender, porque esse capítulo basicamente são definições, tá? Porque aí jogam-se um exemplo, você sabendo a definição, você vai entender qual desses impactos é causado naquela determinada frase que colocarem para você no exercício, tá? Por isso que é importante. Ainda bem que está sendo gravado e isso eu envio logo em seguida para o Alexandre, tá? Se vocês quiserem rever. Poluição atmosférica, é a poluição do ar, né? As principais causas são as fontes energéticas não renováveis, quer dizer, aquelas que se esgotam, como o petróleo, né? E outros combustíveis fósseis. Os principais poluentes da atmosfera são o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e materiais particulados, né? Partículas, que são poluentes. O que acontece? A poluição atmosférica, gente, está relacionada ao aumento da concentração dos principais gases do efeito estufa na atmosfera. Só um minutinho que a Marissa... Ih, entrou e saiu, Marissa. Na atmosfera, as mudanças climáticas... Acho que foi a internet, professora. Oi, meu amor? Eu acho que foi a internet dela. Tadinha. Eu aceitei ela e sumiu da listinha aqui. Efeito estufa na atmosfera, né? Agora ela veio. As mudanças climáticas globais, que tudo isso que está acontecendo, né? Inverno, que não é inverno, verão, que é mais fresco. Bom dia, Marissa, tudo bem? Eu já comecei a matéria, tá? Aí depois do vídeo você vai rever o que eu já falei. Eu estou a partir da página, se você tiver o livro, a página 555, tá? Impactos ambientais. Essa matéria é a primeira para a prova. Depois eu vou conversar com vocês sobre o teste, o que vocês acharam. Bom, então eu estava falando. Então, a poluição atmosférica ela está relacionada ao aumento da concentração dos principais gases do efeito estufa na atmosfera, as mudanças climáticas globais, tá? A chuva ácida também, a alteração na camada de ozônio, a inversão térmica e etc. Todos aqueles fatores que a gente já estudou desde o 7º ano, né? Poluição da água, né? Vimos a poluição do ar, agora da água. As principais causas, gente, da poluição da água são o uso de fertilizantes, tá? E agrotóxicos na agricultura. Os resíduos sólidos também, como lixo e esgoto. Os resíduos de indústrias e os derramamentos de petróleo, que a gente acabou de falar isso,
lançados em rios, lagos, mananciais e à beira-mar. Eu até falei com vocês sobre derramamento em relação a nível mar, né? Mas em lagos e rios também são. E a gente nem sabe. Por isso que tem espécie que já acabou e teve gente que nem conheceu. Mas é por conta da ação do homem mesmo, né? O que acontece? Essa poluição a poluição da água, ela pode alterar os ecossistemas e a qualidade, né, e disponibilidade de água para consumo. Porque se você polui a água próximo da sua casa, que provavelmente é a que você consome, você também está se poluindo. Aí, ter diarreia, desinteria e entre outras coisas, são sintomas que você vai para o hospital e você melhora. O problema é que aquilo vai se acumulando, tá? Tudo desses agrotóxicos e desses tipos de fugiu a palavra, de substâncias que são lançadas na água, principalmente, que a gente consome. Você está pensando que passar água pelo filtro resolve? Não resolve, não. Você pode ter o soft mais caro que tiver, tá? Que não vai resolver. Porque a água, ela tem que ser potável. A água que vem da SEDAI é poluída, mas elas lá tem um tratamento, né? Existe um tratamento na água. Mesmo assim, a gente não pode beber água da torneira. Mesmo assim, a gente tem que passar pelo filtro. Tem gente que nem isso confia e ainda compra água mineral. Então, assim, é para você ver, né? Mesmo passando por processos de filtração, né? Tem todo o tratamento da água na SEDAI, aí chega nas nossas casas, a gente não pode consumir ela, o certo, igual nos Estados Unidos. Você abre a torneira, enche a água e bota na geladeira. Porque a água, de qualquer maneira, sai quente. Aí você enche da torneira da cozinha e bota na geladeira para consumir, porque a água que sai na torneira é uma água própria para você beber. Aqui não. Tá? Aqui não. Aqui tem um desperdício e as pessoas ainda poluem o desperdício. Ainda fazem isso tudo piorar o que já está ruim. Então, isso acaba o quê? Fazendo que a nossa água de consumo fica ruim, e torna-se péssima a qualidade. Tá? Todo esse tipo de poluição. A poluição da água ela está relacionada com a eutrofização e a floração de águas nocivas, ou a maré vermelha também, que é um fenômeno, né, da natureza. Etapas da eutrofização. Eutrofização é outra coisa que cai, tá? E prova. Excesso de nutrientes na água, proliferação de algas, aumento da decomposição bacteriana, aumento da demanda bioquímica de oxigênio, diminuição. Isso aqui são etapas, tá? Isso aqui é como se fosse assim, cada frase que eu estou falando, vocês vão botando uma sequência de setas. Então, isso tudo são as etapas da eutrofização. Vou repetir. Excesso de nutrientes na água, acabam que proliferam-se essas algas, né? Elas se acumulam. Aí acontece um aumento da decomposição bacteriana, um aumento da demanda bioquímica de oxigênio, porque se aumenta o número de seres para respirar, vai aumentar a demanda de oxigênio. Aí acaba com excesso de oxigênio, diminui, tem uma queda, e depois morte dos organismos. Tá? Para você ver como é que é algo que degrada mesmo, né? Essas etapas da eutrofização. É algo negativo. Agora, outro tipo de poluição, e não menos importante, que é a poluição do solo, né? Porque a gente planta no solo. Óbvio que a água que a gente rega aquilo dali é importante. É óbvio que o ar, que tudo que você planta precisa, também é importante. Porém, o solo é de lá que vem, né? O nosso solo ele se tornou pobre, ele está desgastado. Por isso que se alimentar, gente, porque eu como legumes e verduras e frutas, tudo que é plantado, beleza. Só que o nosso solo ele está desgastado de uma maneira geral. Então, de tanto uso, porque o solo tem limite. Você planta, aí você colhe aquilo dali, você planta de novo, colhe de novo, e planta de novo e colhe de novo, aquilo tem limite. O solo ele não consegue mais absorver e, consequentemente, não passa para o que você plantou os nutrientes necessários dele. Ele está desgastado. Por isso que
a gente não consegue absorver todos os nutrientes do que a gente come. A gente normalmente tem que suplementar, né, com vitaminas. Infelizmente, isso é o correto. E vitamina não é algo barato. Tá? E não estou falando dessas vitaminas que compram em farmácia, não, porque aquilo dali você não sabe o que você está faltando e o que está em excesso em você. Então, por isso que a vitamina correta é aquela manipulada, né? Feita em farmácia de manipulação para você, é individual. Então, o nosso solo é um solo desgastado, não só pela poluição, mas pela total interação do homem, né? Porque o homem é que planta aquilo dali. Ele vai plantar a vida inteira aquilo dali. Enquanto estiver crescendo o que ele plantar, ele vai ter. Só que ele não tem a ideia de que aquele solo não transporta mais, não acontece troca de nutrientes porque está sendo plantado. Aí acaba que o que a gente consome não tem mais a riqueza de nutrientes que deveria ter, tá? Então, a poluição do solo ela ocorre quando materiais nocivos ou produtos químicos são introduzidos de forma direta ou indireta, tá? No solo, causando alterações físicas, danos aos organismos que nele vivem, sim, porque tem organismos que vivem no solo, né? E a minhoquinha do solo? E as bactérias e fungos que ali vivem? Acabam que chega uma hora que aquilo não tem mais, tá? E é importante, porque as minhoquinhas, não sei se vocês lembram disso, se vocês já viram em alguma série, elas fazem túneis, tá? Elas fazem túneis ali dentro do solo para quê? Escavam buraquinhos. Aquilo dali entra oxigênio, aquilo dali entra água. Então, alimentam todos os outros bichinhos ali dentro, mas também enriquece o solo. Mantém o solo vivo, porque precisa de água e ar. Então, as minhocas elas têm função na Terra, né? E acabam destruindo o ecossistema quando você degrada o solo, né? As principais causas da poluição do solo são os resíduos sólidos de diversas origens, né? Lixo. Resíduo sólido é um nome chique. É lixo. O nego joga lixo no chão, joga na terra, joga em qualquer lugar. Vocês sabem disso. Então, quando eu falo resíduos sólidos, é isso aí. De diversas origens, sem destinação adequada. Lugar de sofá não é num terreno baldio, mas as pessoas jogam. Então, aquilo dali entra chuva, tem chuva, sol, bate tudo aquilo dali. O material vai se destruindo e o solo vai absorvendo aquele material. Eu estou citando sofá porque é o que eu mais vejo. Mas é colchão, fora cadáver, né? Mas quando é um ser vivo, uma pessoa, um bicho que morreu e é jogado no solo, aquilo dali é matéria orgânica. Então aquilo é absorvido pelos seres que ali vivem, né? Principalmente os decompositores, e aquilo volta para a natureza. Porém, quando é um sofá, quando é uma cadeira, um colchão, aquilo não tem retorno, só negativo, né? Nenhum bicho se alimenta daquilo, a não ser Qual seria o certo, então, tipo, descartar um sofá, então? o Queimar sofá. ele? Na verdade, se você não puder doar para alguém, porque sempre tem alguém que precisa mais do que você tem que destruir aquilo dali. Por exemplo, é trabalhoso mesmo, né? Mas nada foi feito para durar a vida inteira. Então você pega aquela parte do tecido e corta aquilo tudo, desfaz. Eu não posso falar para você incinerar o sofá, porque até porque o próprio material do sofá ele vai poluir o ar, tá? Mas o certo seria você rasgar aquilo dali, todo o tecido, a espuma jogar num lixo mesmo, assim, botar tudo dentro de um saco e jogar num lixo, ou seja, destruir. E as partes que tiver pezinho, pode ser que seja de plástico ou de madeira, jogar também, separadamente. E não é jogar num lixão, num terreno baldio, dentro de um valão, entendeu? Não é o correto, a peça inteira. Não é o correto. É que eu falei, o problema é o seguinte, uma peça como o sofá e o colchão, se você doar para alguém, tá? Alguém vai usar. Se tiver completamente destruído, ou você reforma, ou dê para alguém que consiga. Tem uma outra maneira também, o Edson, de ser, entre aspas, descarte. É você tentar vender para um estofador,
tá? Ou você dá ou você vende, porque depende do estado do sofá. Eu já vi sofá largado dentro de jogado em terreno, que o sofá poderia ser reformado sim. Não é porque o sofá rasgou de um lado ou o assento que você tem que jogar ele fora. Dependendo da estrutura do sofá, até o cara o estofador, a pessoa que trabalha com isso, ele compra aquilo de você. Ou você doa. É igual uma televisão. Gente, tem televisão que não tem mais conserto. Mas existem lojas que consertam televisão ainda. Você vende pro cara. Ou dá. Se o cara chega e fala assim, porra, essa televisão não tem mais conserto. Ah, então pode ficar. Ver- Fala. Alguém falou? Não, tu fala a verdade. Mas é. Eu sei porque aconteceu comigo. A televisão da minha irmã que não tinha mais conserto. Até teve, ela consertou algumas vezes, mas chegou um ponto que não teve mais. Ela falou assim: ó, não adianta consertar essa televisão mais, não tem peça para ela. Porque as peças vão se modernizando, aquilo vai ficando para trás, você não igual o carro. Aí o que acontece? Ela pegou e deixou a televisão com o cara que conserta a televisão. Ela deu para ele, vai fazer o quê? Ele tem algum lugar próprio, tá? Existem lugares próprios, e ele pode aproveitar alguma parte de uma carcaça, algum tipo de parafuso, ele pode aproveitar. O que não aproveitar, ele com certeza, como trabalha com isso, ele vai ter algum lugar para descarte. Tá? Tudo tem lugar, entendeu, Edson? Tudo. Não é largando num lixão e nem num valão que você vai resolver. Você tem um sofá que não tem mais jeito, ninguém quer, tá? Você também não quer reformar, beleza. Vai num lugar no estofador, vende, tenta vender. Se o cara não quiser comprar, dá para ele vai aceitar. Ele vai aproveitar alguma parte do sofá, a parte do tecido, qualquer coisa ele vai aproveitar, pode ter certeza. Ou a própria estrutura, tá? Mas não é o correto jogar por aí. Assim como é correto jogar garrafa de plástico nem lata por aí. Né? Mas as pessoas jogam. Desmatamento e erosão. Oi, meu filho. Professor, e se for em relação às indústrias? Tipo assim, indústria que tem que queimar alguma coisa para reformar. Hum. Aquelas chaminés gigantes. Teria alguma coisa para inibir Diminuir essa a poluição? poluição? Algum Tem. Tem filtro? filtros, exatamente. Só que tem filtros que são caríssimos. Os filtros, os melhores filtros, que é filtro que eu digo, você não imagina um filtro igual de casa, não, tá? São filtros enormes, específicos para cada maquinaria. São caríssimos. As pessoas não querem gastar. E aquilo dali tem validade. Não é você comprar um filtro caríssimo e ficar pro resto da vida, não. Você tem de tempos em tempos trocar, dependendo do tipo de filtro. E não querem gastar. Então, eles usam filtros que deveriam ser descartados com mais frequência e não são. Então, não resolve. É igual o carro que solta fumaça. Essas fumaças pretas que saem de van, principalmente, ou carro antigo, é porque aquilo dali você não trocou o filtro de óleo. Tudo é filtro. Tudo que tem escapamento de gás e de fumaça tem que ter filtro. Mas são filtros próprios que têm tempo para ser trocado. Existe sim. E tem que ser. Aquilo tem validade, só que não acontece isso. Desmatamento e erosão, gente, a destruição gradativa das matas e florestas nativas por conta da agricultura, né? Porque aí vai devastando e vai desmatando para poder plantar ou para construir alguma coisa. Pecuária, obtenção de madeira e minérios e da especulação imobiliária, principalmente, né? Os imóveis estão crescendo cada vez mais, diminuindo a proteção natural contra a erosão, o que acelera o esgotamento do solo. É exatamente essa palavra que eu queria lembrar. O solo, gente, ele se esgota. Só que as pessoas não respeitam e continuam fazendo. É por isso que constrói um prédio, o prédio cai, porque o chão não era próprio para aquilo, não suporta aquilo dali. Por isso que a planta, o vegetal que você come não tem mais nutriente, porque não consegue, o solo não consegue fazer essa troca pela raiz, a raiz não absorve. Tá? E a poluição radioativa, tá? Para fechar. O tempo já está acabando. Meu Deus, isso é muito rápido que passou hoje. A poluição radioativa. É considerada poluição radioativa o aumento dos níveis de radiação decorrente da utilização de substâncias radioativas naturais ou artificiais. A poluição radioativa ela pode ser liberada por indústrias
raio-x, né, o descarte de exames de raio-x, a gente teria que entregar isso num lugar próprio, dentro de hospitais ou clínicas, não é rasgar e botar no lixo comum, mas, esse exame aqui tem 10 anos, vou jogar fora, e joga no lixo comum. Mas está errado, aquilo é poluente, tá? Outros exames de imagem também, né? Só raio-x, tomografia, ressonância, tudo isso tem aquelas imagens que são radioativas, tá? Radioterapia, carvão, radônio, fosfato, petróleo, minerações, energia nuclear, acidentes radiológicos e nucleares. Então, tudo isso que eu falei agora é poluição radioativa. Então, existe a poluição do ar, da água, do solo e radioativa, principalmente, tá? E fora o desmatamento, a erosão, e a contaminação direta pelo homem, tá? E todos esses fatores causam impacto ambiental, que eu falei desde o início. É algo negativo, tá? É algo negativo. E, galera, eu queria que vocês fizessem, eu vou corrigir no início da próxima aula, antes de começar a outra matéria, o praticando, tá? Página 563 e termina na 564 lá, com a letra B. São 4 questões, tá? Eu queria que vocês fizessem, porque as provas, essas questões são todas de vestibular e eu faço as provas todas em cima do livro. Eu pego o livro, vou lendo os textos aqui e vou formulando as perguntas, tá? E elas têm total embasamento nesse tipo de pergunta que está aqui no livro. Então, eu queria que vocês tentassem fazer, não é procurar resposta na internet. Mesmo quem não tem... o problema é quem não tem o livro, né? Vocês não têm grupo de WhatsApp, não? Temos. Então, quem tem o livro, gente, poderia mandar foto, né? Para quem não tem, né? Faria uma troca. Porque, assim, eu fico pensando, tudo bem, eu tenho isso daqui, aí eu dou a matéria para vocês no início da aula, vocês podem rever quantas vezes quiserem esse vídeo, beleza. Mas para ampliar o conhecimento até, porque isso aqui tudo é teoria, mas é muito bom você jogar na prática, né? Em forma de exercícios. Então, para quem não tem um livro, isso dá uma pegada, né, ruim. Aí é bom vocês procurarem, por exemplo, impactos ambientais, é a matéria. Aí vocês procuram na internet exercícios sobre impactos ambientais ou exercícios comentados. Aí aproveitam ver vídeos também, porque aí reforça o que eu falei. Aí você vai ver um próximo vídeo agora, você vai lembrar de algumas coisas que eu já falei aqui na aula. Então, quanto mais vocês fizerem isso, praticar, fixar, melhor para vocês fazerem. Aí não precisa ficar nessa dependência de responder uma pergunta mediante um material escrito, entendeu? Fica melhor. E eu penso nisso principalmente para quem não tem o livro. Porque eu passei o dever para quem tem, né? Porque para quem não tem, como é que vai fazer? Então, para não ficar prejudicado, mandem foto para os que não têm, né? A foto dos exercícios, são 4 questões, ou a pessoa também tem que buscar. Vocês estão no 3º ano, tá? Então, vocês têm que ter essa dinâmica, tá? Porque é a favor de vocês mesmos, independente de pandemia. Porque o fato de vocês conseguirem fazer prova online e conseguirem tirar uma nota boa, não adianta muita coisa, porque na hora que fizer prova para a faculdade ou para o Enem, vocês vão estar lá sozinhos com você mesmo e vocês têm que lembrar de tudo que foi dado nessa pandemia. Que, poxa, a matéria é quase que o ano inteiro, não sei quando é que a gente volta. Então, assim, foque em estudar, tá? Eu falo isso já desde a turma do 1º ano, para ter esse foco. E eu sei que vocês são interessados, né? Principalmente os que estão aqui na aula. Eu sei que tem gente que gostaria de estar e não tem possibilidade, não tem internet, não tem computador, não tem acesso. Eu entendo, mas assim, realmente eu fico pensando nessas pessoas e o trabalho do professor é mais ou menos em cima, porque a galera que tem recurso. E a galera que não tem? Né? Tá todo mundo é uma turma, vocês são uma turma. Então, para mim, eu foco na turma, eu tenho que atingir todo mundo, de uma certa forma. Então, assim, para quem não tem, troca, porque eu vou corrigir aí no início da aula que vem, quando eu for corrigir esse exercício, o nego fica boiando, porque não sabe nem o que eu estou falando. E olha que eu leio a pergunta e dou o gabarito. Mas para isso vocês têm que tentar fazer, porque eu vou dar a resposta, vocês podem pegar a resposta também na internet, mas, pô, eu acho que não é esse o principal objetivo, tá? Se eu tivesse no lugar de vocês, eu não faria só isso.
Eu buscaria explorar mais. O Edson fazer pergunta, comentário de Letícia, alguma coisa assim. Isso é participação, é troca, tá? Eu espero que vocês, né? Eu sei que é tudo muito rápido, obviamente, não é igual uma aula, que são 2 tempos de 50 minutos cada. Aqui é uma de 40, é tudo muito rápido. E essa troca é de forma indireta, porque eu não estou aparecendo mais, porque como eu já te expliquei, né? Que o meu problema sério com esse notebook aqui não aparece mais imagem. Aparece aqui um X um X não, está cortado, Start Video, aí é onde tem uma setinha para botar, tem opção, né? Só que para mim não aparece. Eu clico em cima, não destrava, eu não consigo. Funcionava quando eu comecei a usar o Zoom, depois parou. Aí a gente não consegue se ver direito, mas é, digamos, entre aspas, é menos pior do que só ver um vídeo na internet de quem vocês não conhecem, né? Então, olha só, vou mandar agora, vou salvar isso aqui. Já está acabando, né? O tempo aqui da aula. Faltam alguns segundos. Eu vou gravar e o Alexandre vai botar no Tule lá para vocês, tá? Boa semana para vocês. Não sei se vocês ainda estão fazendo prova, mas boa prova. Se empenhem, tá? E até semana que vem. Um beijo, tá? Deixa eu perguntar, vocês foram bem na prova? Acharam a prova difícil?